Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Ótimo, espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, juntos mais uma vez. Eu, Nusa Amorim, aqui de Cuiabá, para todo mundo. Vamos refletir coisas do nosso dia a dia. Gente, hoje vamos falar sobre o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Na CPI da pandemia. Ontem foi uma bomba, né? Jogou muita coisa no ventilador. Vamos falar um pouco sobre isso. Hoje quem vai é o auditor do Tribunal de Contas da União, aquele, Alexandre Silva Marques, que fez um relatório falso sobre mortes da Covid e o Bolsonaro saiu falando. Deu problema. Ele vai ser ouvido hoje. Também vamos falar sobre a privatização da Eletrobras. Mais uma vez, sim, vamos falar esse processo neoliberal de privatização em nosso país que ameaça o controle da energia do nosso país, do nosso Brasil. Enfim, vamos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque nesta página a gente coloca o dedo na ferida, tá bom? Antes de começarmos a debater, a refletir, convido você a entrar em nossa página, sempre, né? Então, venha com a gente, assista até o fim o nosso debate, nossa reflexão. Depois você dá o seu like aqui na página, tem que entrar na página, vote, V-O-O-T-I, vote, entre em nossa página. E aí você dá o seu like aqui na página, faça seu comentário, inscreva-se e aumente a nossa família. Vamos crescer juntos, tá bom? A página também é sua. Número da pandemia: 2.673 mortes nas últimas 24 horas pelo Covid. Já alcançamos, infelizmente, 493.837 óbitos desde o início deste genocídio em nosso país. É uma tristeza. E aí a pandemia está sendo investigada. As ações do governo federal, ações e omissões, estão sendo investigadas pela CPI da pandemia lá no Senado. E já tem muita coisa sendo desvendada, descoberta, que estava meio encoberta, não é isso? Pois é. Ontem, por exemplo, esteve presente o Wilson Witzel, o ex-governador que foi cassado, né? Foi cassado, ele não, mesmo assim, ele vivenciou o início dessa pandemia. Até meados do ano passado, ele ainda era governador de Minas Gerais. E ele foi prestar um depoimento que podemos considerar assim um depoimento meio bomba, porque jogou muita coisa no ventilador. Ontem, entre intrigas com o Flávio Bolsonaro, o senador que estava lá, né? Não é da CPI, mas ele faz questão quando tem questões assim meio polêmicas, ele vai. Aí ele fica lá provocando. Ontem ele provocou, quis tumultuar, fez perguntas, inclusive, para o Witzel, mas não foi suficiente para encobertar e para calar a boca do ex-governador, não. E ele falou muita coisa. Por exemplo, falou sobre as OS, organizações sociais que comandaram a saúde no Rio de Janeiro, nas entidades federais. É tudo iniciativa privada, foi privatizado. Vamos falar sobre privatização hoje. Então, a saúde privatizada, dando recursos nossos, né? Recursos federais, recursos do impostos que o povo contribui, para essas OS controlarem a saúde pública lá no Rio de Janeiro. Isso é uma prática que já vem acontecendo em várias partes do Brasil. A privatização da saúde pública. Ou seja, no Rio de Janeiro não é diferente. E o Witzel falou, tem dono, tem gente que está mandando, está ganhando muito dinheiro. E aí é só rastrear, só quebrar os sigilos. Já foi mandado quebrar os sigilos. Já foi pedida a quebra de sigilos das, se não me engano, 6, 7 OS que comandam, organizações sociais que comandam algumas instituições de saúde lá no Rio de Janeiro. Então, já surtiu. E ele diz que tem ligações aí com pessoas importantes. Pessoas importantes. Falou que o governo federal sempre boicotou os governadores, não só ele, como todos os governadores, lutou contra as medidas protetivas, que é, né, lockdown, uso da máscara. Na época dele, o governo federal incentivou carreatas contra lockdown, contra fechamento do comércio, das escolas, enfim. Sempre foi contrário. A política do governo sempre foi negacionista, segundo o próprio Witzel, e sempre contra os governadores, os prefeitos que estão lá na ponta, estão sentindo a dificuldade de manter hospitais, pronto-socorros, UTI, as UPAs entupidas de pessoas com Covid. Enfim, e pessoas morrendo, já naquela época.
né? Meados de março, abril, maio, junho. Então, ele realmente falou muita coisa. E, inclusive, sugeriu que tem, assim, uma informação muito importante e sigilosa que ele quer, assim, revelar para a CPI, mas de forma também sigilosa. Numa audiência sem a transmissão, em particular, no privado, como nós falamos, né? E os senadores parece que acataram a sugestão, querem saber que informação bombástica seria essa, segundo o Witzel, é uma informação muito importante para a pandemia e para o país, para esclarecer a situação do país. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, se bem eu sei das questões milicianas lá no Rio de Janeiro, principalmente, se bem que ele está bem protegido, né? Quem tem muito dinheiro deve estar bem protegido. Mas cuidado, viu, Witzel? Cuidado, porque depois de tudo que você falou, e ainda dizer que tem uma outra informação mais importante ainda, tem que tomar cuidado quando sair pelas ruas, né? Porque miliciano não quer nem saber, tá? Então, cuidado, cuidado. Olha o que aconteceu. Ah, ele falou sobre a Marielle. A morte daquela vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro, segundo ele, o racha entre ele e Bolsonaro. Sim, porque eles eram. Um era amigo do outro, um se elegeu apoiando o outro lá. O ex-governador do Rio de Janeiro apoiava Bolsonaro e Bolsonaro também apoiava. Os filhos iam nos comícios, se abraçavam. Romperam depois da morte, o assassinato da Marielle, que o governador falou: não, eu não vou proteger ninguém, Polícia Civil tem que investigar. E investigou, e aí houve o rompimento, ficaram inimigos, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Eduardo, o Jair Messias, né, o presidente do governador do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa tem aí também, né? Extra CPI da Covid. Bom, hoje quem vai é o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, aquele que fez um relatório falso, indicando, dando números que haveria assim uma super notificação de mortes pelo Covid-19 o ano passado, 2020, e ele colocou isso aí num relatório, ele criou um falso relatório para, né, sugerir que havia super notificações de mortes no Brasil. E aí o Bolsonaro, bestalhão, já pegou aquilo lá como um documento. Olha, tem um documento do Tribunal de Contas da União que indica essa ação, essa super notificação de... Quer dizer, eu sempre disse que não tem tanta gente assim. Quer dizer, só que o Tribunal de Contas da União no mesmo dia já desmentiu. Já foi lá e falou, não, é mentira, não existe nenhum relatório, não existe. Muito pelo contrário, o Tribunal de Contas tem acompanhado e os números são bem próximos, sim. Pronto. Agora, já veio à tona quem foi que elaborou esse relatório falso e ele deverá ser... Só que ele como ele já está sendo investigado sobre isso pelo próprio Tribunal de Contas, ele vai ser punido, já foi afastado e vai ser punido no Tribunal de Contas da União. Esse é Alexandre Silva Marques. E o Gilmar Mendes, ministro do STF, deu o direito dele de ficar calado na CPI. Bem provavelmente hoje ele vai chegar lá e vai falar muito pouca coisa, se é que ele vai falar algo, né? Ele tem o direito de ficar calado. Então, provavelmente... E o Gilmar Mendes alegou que ele não pode produzir provas contra si mesmo, já que ele já está sendo investigado no Tribunal de Contas da União. Tudo que ele disser lá pode ser prova contra ele. Realmente isso tem lógica, né? Tem lógica. De qualquer forma, a gente vai acompanhar. E hoje, gente, vamos mudar de assunto. Eu falei sobre privatização, organizações sociais que comandam a saúde em vários pontos do Brasil, né? Ganhando dinheiro, né? Substituindo o SUS, Sistema Único de Saúde, que funciona e que salva vidas, que é dinheiro público, dinheiro nosso, recursos nossos. Só que existem maneiras de desviar esses recursos para organizações sociais, para entidades privadas, como é feito na saúde. E o Witzel ontem mostrou com clareza, falou isso aí, e vão rastrear, e vão pegar. E na energia elétrica, essa luz que nos ilumina, a energia que está aqui, ó, gerando, a gente poder estar aqui conversando, vai ficar mais cara. E vai espremer ainda mais a vida de todos nós. Já esse mês a bandeira vermelha entra na sua casa. Bandeira vermelha. Sabe quando dizem que o Brasil nunca vai ter a sua bandeira vermelha? Sempre vai. Pois é. Só que a energia já disse, é bandeira vermelha. Não tem... segundo
A motivação é, como teve menos chuva, os reservatórios diminuíram, né? Os seus níveis diminuíram e a produção de energia hidrelétrica gerada por água também diminuiu. E aí eles têm que recorrer à energia, a combustível, né? A petróleo. E aí fica mais caro. Portanto, já a partir desse mês, você vai sentir no bolso, na sua casa, o consumo de energia e a conta de luz vai ficar mais cara. Tá? Então já prepare o seu bolso este mês agora, tá? Assim como o gás de cozinha ficou mais caro também, né? Então a energia termoelétrica, a energia feita pelo combustível fóssil, que gera mais poluição inclusive, vai fazer com que a conta fique mais cara. Agora, hoje, no Congresso, isso tudo é gerenciado pelo governo, né? Pelo Estado. Só que tramita uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. A companhia que gerencia toda a energia hidrelétrica, a termoelétrica, né, as energias alternativas que podem ser a eólica, solar, tudo isso, nós temos uma Eletrobras, a companhia nacional, pública, que gerencia tudo. Muito bem, só que agora o governo quer emitir uma medida provisória, o governo Bolsonaro, para privatizar a Eletrobras. Eles querem arrecadar cerca de 60 bilhões de reais. 60 bilhões eles vão vender a energia, vão privatizar a energia, e esses 60 bilhões a gente não vai ver onde entra, onde vai ficar. A verdade é essa, como foi em outras privatizações da Petrobras, de plataformas, enfim. Né? A Vale do Rio Doce. Pois é, tudo isso vai sendo privatizado e o dinheiro escoa, some, né? O dinheiro, 60 bilhões vão sumir, tá? A gente não vai ver esse dinheiro, o povo brasileiro não vai sentir nada, muito pelo contrário. E aí, quem vai gerenciar, quem vai comandar a energia no país são empresas de fora, empresas transnacionais, empresas que vêm de outros países, que vão lucrar e lucrar muito, porque eles vão pegar o sistema já pronto de hidrelétrica, de produção e de distribuição. As hidrelétricas já estão aí, já foram construídas com dinheiro nosso, né? Itaipu, Vale do Monte, enfim, várias hidrelétricas espalhadas pelo Brasil já foram construídas com o nosso dinheiro. E o sistema de distribuição de energia também já está quase em todo o país, eles podem... E aí, o que eles vão fazer? Só vão cobrar a conta. As empresas privadas vão comprar e depois vão ficar ganhando e lucrando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, cobrando aquilo que eles quiserem, aumentando, tarifando. É isso que vai ser discutido. Já passou na Câmara dos Deputados, agora vai ser votado no Senado. Eles têm até terça-feira que vem para aprovar, senão caduca. Então até terça-feira. E nós, povo brasileiro, temos que gritar, se manifestar, lutar. Nas audiências, indo lá, se manifestando. Mas, ao que tudo indica, os senadores já manipularam a situação e o Brasil não terá mais o controle da sua energia. Todos os países desenvolvidos, civilizados, têm sim o controle da água, da energia, sabe, nos seus países. O Brasil está abrindo mão, vai privatizar o controle da energia do Brasil, tá? Para privatizar e ganhar 60 bilhões que vão sumir para esse governo Bolsonaro. Reflita. Dá like, positivo ou negativo, se concordou ou não, tá? Faça seu comentário, inscreva-se e vamos juntos. Boa quinta!